Ciao a tutti! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre como fazer o processo diretamente na Itália. Então, Felipe, solta a vinheta. Bom, vamos lá, é o seguinte, nós já temos um artigo no blog, minhasaga.org, e lá você tem um artigo, como fazer a cidadania italiana neste ano, alguma coisa assim, e lá eu explico, basicamente, o que te separa da sua cidadania, do reconhecimento da sua cidadania italiana, são 5 passos. Vamos lá, vamos entender quais são estas 5 etapas que te separam. Você que pretende vir para a Itália fazer o seu processo de reconhecimento aqui. Se você quiser fazer o seu processo no Brasil, já tem um vídeo no canal onde eu falo somente sobre os passos necessários para você fazer o seu processo no consulado italiano no Brasil. Aqui nós vamos falar sobre o processo na Itália, combinado? Então vamos lá. Primeiro passo, preparação da sua vinda. Você tem que preparar a parte burocrática do seu processo. Então tá, primeira coisa, deixe toda a sua pasta de documentos, o que significa que é de você até o seu antenato italiano, todas as certidões de nascimento, todas as certidões de casamento, todas as certidões de óbito, mais a certidão negativa ou positiva de naturalização, todas essas certidões brasileiras, sem erros nem variações, traduzidas e apostiladas, junto com a certidão italiana não muito antiga. Este é o seu conjunto de documentos. Tudo isso faz parte ainda da sua preparação no Brasil. Só que aqui vem uma outra coisa que a maioria das pessoas esquece, que é a preparação do terreno para vir para cá, para a Itália. Tem gente que só pensa nos documentos, mas esquece de pensar para qual comune vai vir. Qual é a região da Itália vem? Como entrar em contato com esse comune? Como mandar os documentos para análise desse comune? Esse comune tem meios de transporte? Esse comune já fez outros processos? Esse comune está em alguma lista de comunes não indicados? Esse comune teve alguns problemas com os brasileiros? Ou seja, você não chega na Itália sem antes saber se o comune é bom, se o oficial está disposto a fazer o seu processo, se você tem um imóvel para alugar, se tem ofertas de imóveis para alugar, se tem pessoas que podem te receber para fazer o processo, a pagamento, onde que ficam os órgãos que vão fazer parte do seu processo, onde que fica o comune, o endereço, o telefone do comune. Onde que fica a agência dell'Entrate, se você está vindo para um comune muito pequeno? Qual é a cidade próxima que tem agência dell'Entrate para você fazer lá o seu CPF italiano? Onde fica a questura, caso você tenha que fazer a declaração de presença? Enfim, tem uma série de coisas que também faz parte da preparação para a vinda, certo? Ok, primeiro passo então é a preparação. Eu costumo dizer que 50%, acho que até mais, mas vamos colocar 50% do êxito, do sucesso do seu projeto começa no Brasil. Chegou na Itália, segundo passo, preparação para o comune, para dar entrada no seu processo. Você se planejou antes para chegar aqui, ao chegar aqui você começa o planejamento destes documentos. Então, basicamente, são 3 tipos de documentos. Documentos relativos à sua entrada na Itália, no país. Então, você está legal? Você está regular? Você acabou de chegar? Você fez um dos 2 documentos necessários? Ou a declaração de presença ou uma cessione di fabbricato? E não se preocupe se você não entender nada disso, nós temos vários vídeos aqui que vai explicando com detalhes cada uma dessas etapas para você, tá bom? Então você fez isso? Show! Fiz! Segundo passo, documentos do imóvel. Como que você está nesse imóvel? Esse imóvel você alugou? Se você alugou, você tem um contrato de aluguel registrado na agência dell'Entrate, que é um equivalente à Receita Federal. Então, não, Fábio, na verdade eu estou sendo recebido por um amigo, ou uma pessoa que eu paguei, ou uma pessoa que tinha um imóvel aqui, que acabou me cedendo esse imóvel, e aí a gente não quer fazer um contrato, mas nós vamos fazer aquele documento que você ensina lá naquele manual que tem lá no seu blog, minhasaga.org, a gente vai fazer aquele documento lá total de cessione di fabbricato. Show de bola! Terceiro, este comune onde você vai fazer o seu processo exige o CPF italiano, que é o Codice Fiscale? Exige. Então você vai até a agência dell'Entrate, que é a sede correspondente no Brasil da Receita Federal, e lá você vai solicitar o seu CPF italiano, porque você acabou de chegar aqui, você precisa desse documento. Às vezes para fazer o seu contrato de aluguel, às vezes também para fazer o seu pedido de residência no comune. Então, este passo é você organizando os documentos para o seu pedido de residência, e aí o passo seguinte é o pedido
de residência junto com a sua confirmação. Nesse momento que você se apresenta no Comune Italiano, com toda essa documentação, eles vão receber esses documentos, eles vão colocar tudo isso no sistema e vão te dizer o seguinte: olha, a partir deste momento, eu vou mandar um guarda municipal passar na sua casa, ele tem 45 dias para passar, mas fique ligada, porque esse guarda precisa te encontrar em casa, ele vai chegar lá, ele vai pegar o seu documento, ele vai dar uma olhada no imóvel, porque nós precisamos ter a certeza de que todas essas informações que você está nos passando, elas efetivamente estão corretas. Então, olha só, aqui na Itália, esse conceito de residência ele é tão importante que não é igual no Brasil, que você simplesmente chega, aluga o imóvel e tá tudo bem. Eles mandam um guarda na sua casa para poder confirmar que você tá lá. Passou essa etapa, viemos para mais uma etapa, que é o pedido verdadeiramente do seu processo de reconhecimento. Uma vez que você já é residente no comune, você passa a ter o direito a solicitar qualquer serviço daquele comune, daquela cidade. Entre estes, os serviços que aquela prefeitura oferece, como, por exemplo, o recebimento de alguns documentos e procedimentos administrativos. Entre esses procedimentos, vejam os senhores, temos o pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Então, você marca um horário com o oficial, entrega os seus documentos, ele vai fazer uma análise de toda a sua documentação e vai falar assim: ok, vamos fazer o seguinte, eu vi que você tem direito à cidadania italiana, eu vi que você realmente descende de um cidadão italiano, só falta um documento aqui na lista de documentos que eu preciso, que é uma tal de não renúncia, mas não se preocupe, eu mesmo vou entrar em contato com o consulado italiano lá no Brasil, vou pedir esse documento, assim que eu receber esse documento, eu termino o seu processo, você já vai poder vir e retirar os seus documentos. E por fim a gente chega na última etapa, que é a retirada da documentação, porque você é cidadão italiano reconhecido ou reconhecida. Então, depois que este funcionário público analisou seus documentos, viu que não tem nenhum erro, nenhuma variação, nenhum impedimento, entrou em contato com o consulado no Brasil, recebeu o documento do consulado, te chama, ele termina o processo, ele vai pegar suas certidões de nascimento e casamento, se houver, vai passar por um livro do comune. Nessa finalização que a gente chama de transcrição, ele vai poder emitir, depois dessa transcrição, a sua certidão de nascimento italiano. Então você passa a ter uma certidão de nascimento italiana, que aqui se chama Estratto per riassunto dell'atto di nascita. E aí, uma vez que você tem esse documento, você já pode pedir o seu RG italiano, que é a sua carta de identidade italiana. Você pode pedir seu passaporte italiano, que é o seu documento de viagem. Você pode, se você continuar morando aqui, você pode pedir a sua tessera sanitária, que é a sua carteirinha do SUS italiano. Ou seja, depois que o seu processo termina, você tem direito a fazer tudo o que qualquer outro italiano nascido aqui pode fazer. Entendeu? Então, estes foram os passos e são os passos necessários para você fazer o seu processo aqui na Itália. Obviamente que cada um destes passos tem algumas particularidades que, se eu fosse tratar nesse vídeo, a gente ficaria aqui mais ou menos uns 3 dias, como acontece quando eu faço os meus eventos presenciais no Brasil, que eu reúno uma galera, centenas de pessoas numa sala e a gente fica falando sobre cidadania italiana. E aí sim, lá eu consigo esmiuçar no final de semana tudo isso. Como não é o caso aqui, o que nós vamos fazer? Lembre-se, eu vou pedir para o Felipe deixar aqui o link para o nosso blog, minhasaga.org. Lá, além de um monte de outras coisas, você vai ter o manual Sagabook, que é a Bíblia da cidadania italiana. É onde eu esmiuço, te entrego com mais detalhes ainda as informações que eu já te transmito com detalhes aqui no nosso canal do YouTube. E se você está chegando agora, não conhecia, ficou fascinado ou fascinado com tudo isso que eu te falei e quiser continuar recebendo os meus vídeos, se inscreva, clique no joinha, ative as notificações, faça tudo isso que é importante para você continuar aqui com a gente, tá bom? Espero ter te ajudado um pouquinho mais a entender esse fascinante mundo da cidadania italiana e a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.